Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2017 e você confere agora o que é destaque no programa de hoje. Apagão, moradores sofrem com falta de energia em diversos bairros da cidade. Em algumas áreas, o blackout durou mais de 4 horas. Bairros como Manoa, Japiim, Educandos e Cidade Nova foram atingidos. Quem estava voltando para casa nesse horário sofreu com a escuridão. Estudante de 12 anos é apreendido com um revólver dentro da mochila. E o revólver estava carregado com pelo menos 5 balas. Caminhão de lixo perde freio, bate em outros carros e atinge casas. Uma delas ficou totalmente destruída. Familiares denunciam negligência médica em maternidade de Manaus. A diretora disse que era impossível fazer a transferência dela do estado que ela estava, porque ela já sabia que ela já estava desenganada, mas não queria dar explicação. E aqui no estúdio o assunto é o uso do nome social sem a necessidade de cirurgia para alteração de sexo. Tem ainda os gols do Campeonato Amazonense de Futebol. Fast vence e entra na briga pela liderança. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 3 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de WhatsApp no 99225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E na manhã de ontem, uma perseguição policial terminou na prisão de um suspeito na rua General Carneiro, aqui no bairro São Francisco. De acordo com a polícia, ele roubou um carro de um funcionário que chegava para trabalhar no Distrito Industrial. Quem conta melhor essa história para a gente é o Márcio Paes Barreto. A perseguição começou no bairro do Aleixo, logo após os policiais militares receberem informação de que esse veículo branco, esse Golf branco, havia sido tomado de assalto no Distrito Industrial. De acordo com as informações dos policiais, o assaltante rendeu o proprietário desse veículo no momento em que ele estava chegando para trabalhar na fábrica da LG. Ele abordou a vítima, tomou o veículo de assalto e veio em direção ao bairro da Cachoeirinha. Quando chegou aqui na rua General Carneiro, no bairro São Francisco, os policiais conseguiram, que vinham acompanhando desde o bairro Aleixo, o assaltante vinha subindo aqui a avenida, no momento em que o proprietário desse outro veículo preto, desse Voyage, vinha saindo dessa garagem. Ele colidiu de frente com o rapaz e parou justamente nesse ponto aqui, em frente a essa outra residência. Os policiais conseguiram abordar o veículo, os policiais da 16ª SICOM, e aí renderam o assaltante. O assaltante foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia, juntamente com a vítima, que havia sido abordada lá no distrito. O proprietário desse outro veículo também foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia para prestar os esclarecimentos. E ontem nós falamos da musa da Zona Norte que foi presa. Hoje vamos mostrar a beldade de Santarém. Também foi presa por tráfico de drogas. Até a Morel tem os detalhes para a gente. A criatividade das pessoas que são envolvidas com o tráfico de drogas realmente não tem limites. Para tentar diferenciar uma pessoa de outra, eles acabam arrumando apelidos, no mínimo, inusitados. Foi o que aconteceu com essa mulher que foi presa pela equipe do 13º Distrito Integrado de Polícia, a Joselina Seixas. Ela se intitula, de acordo com a polícia, a Beldade de Santarém. Ela foi presa na comunidade Gustavo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, onde os policiais essa semana prenderam também a musa do norte. Pois bem, a Beldade de Santarém foi presa em flagrante pela equipe de investigadores do DIP número 13, no momento em que ela recebia uma mochila cheia de drogas. Na delegacia, ela disse que aquele entorpecente ali estava apenas sendo guardado na casa dela. Mas essa versão não convenceu os policiais, que acabaram prendendo a mulher, apreenderam o entorpecente e agora ela vai ter que responder em flagrante
por esse crime. A equipe do Dr. Jander Mafra, que já tinha prendido a Musa do Norte, agora pegou a beldade de Santarém, que vai ter que dormir atrás das grades. O que aconteceu? A equipe, quando estava campanando, verificou que um carro chegou no local, entregou uma bolsa para a Joselina e nesse momento ela pegou a bolsa e entrou em casa. A equipe seguiu atrás do carro, mas ele saiu em velocidade alta e não foi possível capturar quem estava no carro. Com isso, eles retornaram à casa da moça e falaram para ela o que tinha visto e assim ela falou que realmente ela tinha recebido e apontou o local onde estava a bolsa com essa quantidade de droga aí que foi apreendida. E 2 homens foram presos na zona leste de Manaus com uma grande porção de drogas. Mas o que chamou a atenção da polícia foi o armamento encontrado com a dupla. Foram apreendidas uma espingarda e uma pistola 9mm. Confira. Lucas Brandão Serrão e Iago Silva dos Anjos foram presos quando negociavam drogas na Rua Flamengo, no bairro Mauazinho. A denúncia levou a equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado a vigiar o local até encontrar os infratores. A gente tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito. Já visto que eles foram presos em flagrante de posse das suas 2 armas de fogo, uma espingarda calibre 20 e uma pistola 9mm de fabricação alemã, marca HK, e uma mediana porção de droga. Com a dupla havia outros traficantes que conseguiram fugir. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais é que um dos suspeitos andava pela rua armado com um equipamento que pode ter sido usado em outros crimes. No momento da prisão no bairro Mauazinho, o Lucas, um dos rapazes que foi preso pela equipe do DRCO, chegou a jogar uma das armas no canteiro. Mas a polícia conseguiu ver e descobriu que essa arma é uma 9mm. Delegado, o que essa arma tem de específico e por que ela chamou a atenção de vocês? Não é comum a apreensão dessa arma, que foi isso que nos chamou a atenção. Como não é comum, há muita chance de estar envolvida em algum homicídio ou latrocínio, tá? Ela tá perfeita, ela é uma arma boa e tem alto poder de transfixação. Então, vocês conseguiram determinar que essa arma não pertence ao Exército, né? Ela pode ter vindo de onde? Ela pode ter vindo provavelmente da fronteira, veio do Peru ou da Colômbia. Agora, olha que situação absurda. Um adolescente de 12 anos foi flagrado com um revólver na escola em que ele estuda na Zona Leste. De acordo com a polícia, o garoto disse que achou a arma e queria exibi-la para os coleguinhas. Que perigo, hein? A posse de uma arma de fogo é algo muito perigoso até para um adulto que é acostumado a manusear esse equipamento. Imagina para um adolescente que nunca pegou em um revólver. Foi por uma ocorrência assim que os professores e diretores da escola Antonina Borges, que fica lá na Zona Leste de Manaus, chamaram a equipe da Delegacia de Atos Infracionais. Um adolescente de apenas 12 anos, estudante da escola, foi flagrado com um revólver dentro da mochila. E o revólver estava carregado com pelo menos 5 balas. O rapaz foi trazido primeiro pela equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária, os policiais militares que atenderam essa ocorrência, e depois ele chegou aqui na Delegacia de Atos Infracionais para explicar o que ele estava fazendo com aquela arma. Ele fala que encontrou um dia anteriormente, quando estava saindo da escola, achou dentro de uma lixeira, que levou para casa e no dia seguinte estava tensionando levar para mostrar para os colegas a arma que estava, inclusive, municiada. Que tipo de infração ele comete? Que risco ele acabou trazendo para dentro da escola? Ele comete o crime de porte ilegal de arma de fogo, né? Sobretudo pela arma estar municiada, é um perigo concreto que poderia atingir qualquer um dos coleguinhas que estavam ali no momento. E o que vai acontecer com esse jovem agora? Ele foi apresentado para o Ministério Público e o curador de menores irá tomar as providências cabíveis. Uma história bem estranha, né? Uma história de uma arma carregada, encontrada no lixo por uma criança. É algo que a gente tem dificuldade de entender como que ele teria encontrado essa arma e principalmente levado para a escola, que é um risco muito grande, ainda bem. Normalmente, quando acontece algo desse tipo, há um alvoroço na escola, as crianças ficam todas muito tensas, um começa a contar para o outro até chegar no professor e de repente descobrir o que aconteceu para evitar que de repente essa arma fosse utilizada no ambiente escolar, né? Pois é, e imagina o perigo que isso representa
o perigo que é uma arma na mão de uma criança de 12 anos que não tem habilidade para manuseá-la, não sabe como funciona. Agora, tem que ver como essa criança de fato conseguiu essa arma, né? Uma arma que estava carregada. Já imaginou você está dentro da sala de aula, uma criança com uma arma carregada. Imagina a apreensão agora dos outros pais, né? Das outras crianças. Né? Imagina se acontece um disparo, fere alguém. Meu Deus do céu, um perigo muito grande. E na tarde de ontem, um caminhão de lixo perdeu o freio e atingiu casas e carros. Foi um acidente muito grave que aconteceu lá no bairro Mauazinho e o repórter Danilo Alves está lá no local e tem mais detalhes para a gente. Olá, Danilo, qual o tamanho desse estrago? Alguém ficou ferido? Conta para a gente o que realmente aconteceu aí. Olha, graças a Deus ninguém ficou ferido. Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que assistem o Manoá nesta quinta-feira, mas o estrago, sim, foi grande, principalmente para duas casas que ficaram atingidas. Uma de alvenaria, que ficou totalmente atingida, e uma de madeira. Nós estamos aqui na Avenida Leste, onde aconteceu o acidente. Tudo aconteceu por volta das 4 horas da tarde. A gente vai mostrar primeiro aqui a rua, aqui para você, e lá atrás a gente mostra a casa de alvenaria que ficou destruída. Bom, o que a gente conta para você é o caminho que o caminhão de lixo percorreu. Ele estava aqui, é um caminhão terceirizado, né, da empresa que faz serviço para a Semusp. Ele passava por aqui, o freio perdeu, né, o freio acabou não funcionando e ele começou a bambear. Primeiro ele veio por aqui, bateu em um veículo aqui, aí ele foi para o outro lado, bateu no veículo do outro lado. Ele foi bambeando para justamente o carro perder a velocidade e não atingir, porque aqui atrás fica um lago. Então, para não ficar justamente em alta velocidade para o veículo não cair no lago, o que aconteceu? Ele acabou bambeando para os veículos para também, né, preservar a própria vida. E aí, depois que ele bateu nos veículos, ele acabou batendo em uma motocicleta e ainda atingiu uma cadela, e a cadela, infelizmente, acabou morrendo. E a gente mostra para você agora aonde foi o percurso final do caminhão de lixo. Olha só, aqui foi onde ele parou. A gente vê também imagens ontem de como é que foi o acidente. Olha só a situação que ficou o motorista, na verdade, a situação que ficou o veículo, né? Aqui a gente não vê as carcaças do veículo que ficaram aqui pelo caminho. Aqui é a casa. A gente vê agora mais de perto o tamanho da destruição que ficou aqui a casa. De acordo com os moradores que conversaram ontem com a equipe do jornal A Crítica, do portal A Crítica, aqui não mora ninguém. Essa casa, na verdade, é uma casa em que é alugada. Então, os vizinhos, eles não ficam aqui, eles viajam, né? As pessoas que moram nessa casa, elas viajam e deixam para alugar. Agora a gente vê, essa é a parte de alvenaria, como a gente vê, ficou totalmente destruída. Olha só o prejuízo que essa família vai ter. E ali atrás fica a casa de madeira, a estrutura também ficou parcialmente comprometida e é um prejuízo muito grande ali atrás. O lago, então, é justamente o objetivo do motorista para não sofrer um dano maior, até mesmo para a própria vida. Agora, outra situação também é que o motorista, Adriane e Wilson, fugiu do local porque ele pensou que ele tivesse batido em uma pessoa. E com medo de retaliação dos próprios moradores, ele acabou fugindo do local. Mas a placa do veículo foi anotada pelos moradores e enviada até a Semusp justamente para poder notificar a empresa terceirizada que realiza esse serviço, né, para a Semusp, e notificar também o motorista que acabou fugindo. A gente não tem informação ainda se ele já foi identificado, se ele já foi identificado também para prestar depoimento na delegacia, mas o que a gente vê é isso, ó, a destruição aqui do local. Muitas pessoas ficaram assustadas porque o barulho, imagina só você que está assistindo a gente em casa, ouvir o barulho de um freio de um caminhão de lixo e logo depois o barulho dessa colisão. Deve ter sido assustador, apavorante para as pessoas que moram aqui. Como está bem cedinho ainda, né? Um pouco mais das 6 horas da manhã, muitas pessoas ainda não estão aqui nas ruas. Algumas já saíram para trabalhar, mas tudo o que leva a crer é que realmente foi bastante apavorante. E aqui atrás está aqui o resultado disso. A gente não sabe se realmente foi uma questão técnica, uma falha técnica, ou se o veículo já tinha problemas em relação ao freio, mas o que a gente sabe é que o prejuízo para a família que mora aqui, que alugava essa casa para as outras pessoas,
não vai poder mais alugar, não. Fica aí o prejuízo para eles. Adriane e Wilson. Danilo, vamos pedir para o Antônio Domingos mostrar um pouquinho mais para a gente uma imagem aberta. Antes da casa tem um batente, né? Vamos mostrar esse Domingos, batente? Então, aqui, como é que ficou a destruição? O impacto ele só foi menor porque na frente da casa tem um batente que acaba ajudando, esse batente que a gente está vendo aqui para trás, ele acaba ajudando a evitar que o impacto fosse maior ainda. E não chegou a ser o caminhão de lixo que invadiu a casa. Foi um carro que estava na rua, que foi levado por ele, foi o carro menor que chegou a atingir a casa e fez todo esse estrago. Esse batente aqui, que é o que a gente vê agora, foi o que segurou o caminhão de lixo e ele só empurrou outro veículo que estava na rua, que destruiu essa casa completamente, atingiu outras do lado e pelo menos uns 4 veículos foram atingidos nesse acidente. Para o motorista, um susto muito grande, imagina você perder o controle e ver o estrago que fez. E para os moradores, os donos, os proprietários, a empresa Marquise Ambiental, que é a empresa terceirizada que faz esse serviço de coleta de lixo, ela já apresentou o seu funcionário na delegacia para prestar esclarecimentos e disse que vai arcar com todos os prejuízos, que as pessoas não precisam ficar preocupadas, o carro tinha seguro, então vai dar para cobrir o prejuízo de cada uma delas. Claro que é um transtorno grande, quem ficou seu carro, por exemplo, o carro que foi atingido, com certeza não dá para voltar para as ruas imediatamente, mas que a Marquise Ambiental vai se responsabilizar por todo esse problema aí e também foi um que lamenta muito o ocorrido. Nós estamos ao vivo lá no bairro do Mauazinho, acompanhando essa história que aconteceu ontem. A gente tem imagens de quando aconteceu o acidente, de quando o veículo estava sendo retirado, né? A gente mostrou ainda há pouco, mostra aí só para que o telespectador possa entender a situação. O veículo veio descendo nessa rua, que é uma ladeira, tinha alguns carros na frente e o caminhão foi levando os carros, né? E é o carro da frente, o passeio de menor, que acaba invadindo a residência, né, e causando o estrago maior. É o mínimo que a empresa pode fazer. Pilar, né, da casa, por isso que acaba derrubando. O mínimo que a empresa pode fazer é ressarcir os prejuízos, né? Não só o prejuízo material, mas também o tempo que essa casa vai ficar ociosa, sem ser alugada, porque no momento em que ela estava alugada, estava gerando renda, né, para os proprietários. E tem que reconstruir com a maior celeridade possível, né, essa residência. Tem uma moto aqui também no cantinho, ó, destruída também, que foi arrastada pelo caminhão. E é importante, pessoal da prefeitura cobrar, viu, a manutenção desses veículos dessas empresas terceirizadas. Essas empresas terceirizadas recebem e recebem bem para estar fazendo esse serviço. Isso daí não é para estar acontecendo não, viu? Não é para estar acontecendo. Isso daqui é imprudência, falta de manutenção no veículo. Bom, uma família da dona de casa Kathleen de Souza, realizou ontem uma manifestação. Foi na frente do Instituto Dona Lindu, na zona centro-sul de Manaus. Sabe o que aconteceu, Adriane Diniz? Ela morreu, né, após ter complicações no parto. E é um negócio que continua acontecendo, né? Apesar da gente ainda ter muitos avanços na área da medicina, a gente ainda continua presenciando fatos como esse. A gente acompanhou essa manifestação. Os familiares estão dizendo que houve negligência médica. Vamos conferir. O grito de uma família que pede respostas. Queremos justiça! Queremos justiça! A manifestação aconteceu bem em frente ao Instituto da Mulher Dona Lindu, lugar onde Kathleen de Souza, de 22 anos, ficou internada pouco antes de morrer. O caso aconteceu no dia 28 de fevereiro deste ano. Kathleen chegou aqui ao Instituto Dona Lindu para dar à luz a uma menina. Logo depois foi para casa, mas ela sentiu dores no abdômen. Quando voltou aqui para o hospital, descobriram que dentro do intestino dela havia uma gaze e que ela teria sido infectada por uma bactéria. A família afirma que a instituição não deu apoio à paciente. A diretora disse que era impossível fazer a transferência dela do estado que ela estava, porque ela já sabia que ela já estava desenganada, mas não queria dar explicação. Chegou na UTI da Balbina, já chegou quase sem vida. Então não teve mais jeito, né? Porque a diretora impediu a saída da transferência da minha filha para ter um pouco de capacidade, porque uma jovem de 22 anos com 3 filhos, deixando aí precisando dela. Quando nós transferimos ela daqui, ela já não tinha mais condições. E foi totalmente, nunca eles chegaram para dar uma explicação. Sempre dizer que está aqui o prontuário, está aqui o prontuário. Quando chegou na Balbina Mestrinho, o tratamento foi totalmente diferente, mas a minha filha não tinha mais jeito.
Não é a primeira vez que denúncias são feitas com atendimento e infraestrutura do Instituto. Essas imagens enviadas pela família da vítima mostram o local sujo e com material hospitalar exposto. Daiane acompanha uma outra paciente aqui no hospital e também reclamou do serviço. Enfermeira, médico, tu vem depois de 1 hora, tu chama com antecedência, para 1 hora eles voltarem depois de que a mulher tá quase já morrendo de dor. Ela sofreu, que só ficou horas para operar ela aí. E a estrutura aqui, como é que é? É horrível, não tem nada, você entra lá, tudo sujo. Os lençóis são podres, o lençol vem ainda todo sujo de sangue ainda. Kathleen deixa 3 filhos. A mais nova está se alimentando com leite especial. Os familiares aguardam o laudo médico da jovem e medidas contra o hospital. Estou com a bebezinha recém-nascida em casa. É difícil até de olhar para o rostinho dela e ver que está sem mãe. Ficou mais uns de 7 anos, outros de 1 ano e 8 meses. Vimos a omissão de socorro dessa diretora aí, que quando o pai dela veio aqui a primeira vez, ela se negou, disse que não tinha necessidade nenhuma de transferir ela. E para mim isso já é um crime, a pessoa ter omissão de socorro. Se tivesse transferido com tempo para Balbina, ela tinha se salvado. A direção do Instituto da Mulher, Dona Lindu, informou que logo após tomar conhecimento do que tinha acontecido com a Kathleen, encaminhou à Secretaria de Saúde documentos para ser aberta a sindicância, onde serão tomadas as providências cabíveis. E há 17 anos, os moradores do Jorge Teixeira 2 estão esperando o poder público fazer a manutenção na escada, que é o principal acesso para quem mora nas ruas Preciosa e Jucá. A estrutura está rachada, o local está tomado pelo mato e lodo. Vários acidentes já aconteceram por lá. A comunidade está pedindo socorro ao poder público. Nós viemos até a rua Jucá, aqui no Jorge Teixeira, segunda etapa, para mostrar a situação da infraestrutura desta rua. De um lado a gente pode perceber que existem vários buracos e os moradores fizeram até uma caixa, colocaram cascalho dentro para depois passar o cimento, porque a situação é muito complicada aqui. E se não for a ação dos próprios moradores, essa rua vai se destruindo ao longo do tempo. Desse outro lado, muito buraco, lama e mato. Esse escadão aqui, que deveria ligar a rua Jucá até a rua Preciosa lá embaixo. A gente já pode perceber que não há manutenção do poder público. A água está infiltrando aqui por conta do tempo e da falta de manutenção. Olha a situação da lateral aqui dessa escada, já está toda rachada, o que traz risco para as pessoas que pretendem chegar até a Rua Preciosa lá embaixo. A senhora mora aqui perto também e convive com esse problema todos os dias. Muito complicado. Eu já caí aqui, a minha filha, as minhas 2 filhas já caíram. E nós continuamos descendo aqui o escadão para mostrar a dificuldade que é passar por aqui. Imagino que essas famílias todas que moram aqui entre a Rua Preciosa aqui embaixo e a Rua Jucá lá em cima, no Jorge Teixeira, tem essa dificuldade. Como é que a senhora consegue descer esse escadão com lama, com lodo, mato? É o jeito. Tem outra solução? Não tem outra solução, o jeito de ser por aqui. E vocês já presenciaram vários acidentes aqui, né? Já, o pessoal cai direto aí quando passa, quando chove é uma dificuldade horrível, não presta pra nada. Aqui, ó, essa aqui é improvisada, porque isso aqui arriou, não tinha como, a gente tinha que pular, passar pra cá, teve que fazer por conta própria, porque ninguém vinha fazer nada. A gente vai continuar descendo aqui para mostrar a dificuldade dos moradores aqui do Jorge Teixeira, segunda etapa. Aqui a gente tem que vir para cá, para essa lateral que também está toda rachada, então já tem um risco de desabar essa parte aqui. E aqui a pessoa tem que ter muito equilíbrio para andar aqui. Olha só a lateral aqui, toda quebrada. E essa parte eu estou vendo que já está até cedendo aqui. O senhor já está correndo risco aqui de sua casa ceder. Ceder, isso mesmo. O senhor chegou a ligar para a Defesa Civil, para a Prefeitura, para ver essa situação? Não tem como ligar, porque a gente liga, eles nunca vêm. Há 17 anos está isso aqui, inclusive diz que que na casinha branca aí, na prefeitura, está essa escada aqui concluída. Mas como vocês estão vendo, não está com nada concluída. Trouxeram de lá de baixo, ficou lá embaixo, ali ó, na metade. Então esse coisa aqui, esse meio pedaço aqui é que falta terminar. O mais a gente não precisa falar porque as imagens por si só mostram, né? Já falam por si só. Então, quer dizer, o principal acesso das mães para levar seus filhos na escola e, como vocês podem comprovar, o IPTU chega e o resultado é esse.
Situação muito difícil, né? A Seminf disse que a demanda foi encaminhada ao setor de obras civis para que tome as devidas providências, mas não informou em quanto tempo isso deve acontecer e que tipo de solução vai apontar aí para esses moradores. E a falta de infraestrutura tem prejudicado também os moradores da Zona Norte. São buracos para todos os lados. A gente vai ver agora na reportagem do Márcio Paes Barreto. Buracos, lama e muita sujeira. A falta de infraestrutura está espalhada por vários bairros de Manaus. No conjunto Nova Cidade, na Zona Norte, a rua Lesoto, antiga Rua 3, os moradores não sabem mais o que fazer para tentar resolver o problema. A dona Fernanda é uma das moradoras mais prejudicadas porque o buraco fica próximo da entrada da casa dela. E por conta disso, a calçada tem que ser lavada todos os dias. Eu já estou cansada de toda vez estar limpando aqui, ver que meu piso é branco, então as pessoas nem passam mais na rua porque tem que passar em cima da minha calçada. Aí, quer dizer, todo dia eu tenho que ficar limpando porque eu tenho uma criança, né, de 3 anos, isso daqui também tem um perigo para eles, né, porque por causa de mosquito da dengue, essas coisas, então prejudica a saúde do meu filho. E eu já estou cansada, entendeu, desse buraco e o pessoal não vem resolver. Com a chuva fica aumentando mais ainda a dificuldade aqui da rua, aqui, ó, para vocês podem ver eles aí, ó. Olha como é que está a situação aí, ó. E nada do poder público fazer alguma coisa, né? Na comunidade pode-se perceber a insatisfação dos moradores. O carnê do IPTU deste ano já chegou nas casas, mas a contrapartida dos serviços básicos eles estão esperando. Eu sinto assim, sem armas para lutar, né, pelos nossos direitos. Porque os nossos direitos é o nosso pagamento do IPTU. Né? Nós pagamos o IPTU, né, pagamos os impostos, para nós termos um retorno. E esse retorno não vem. São buracos e mais buracos, muita lama, estão espalhados pelas ruas aqui do conjunto Nova Cidade. E é tanto buraco que fica até difícil de carro pequeno, carro grande passar. E segundo os moradores, isso é um problema que já se arrasta há anos, mais de um ano que existe esse problema aqui. Vocês já entraram em contato com a Prefeitura, Secretaria de Obras? Já fizemos ofício, já levamos para a Câmara, já fomos na Prefeitura e não temos resposta nenhuma. A não ser que a gente vai. Aí nas principais, estão tudo bonitinho, algumas principais, mas as ruas aqui, como vocês podem ver, só problema. Abandonado. Em nota, a Seminf informa que uma equipe do Distrito de Obras vai até o local verificar a situação relatada pelos moradores. A Seminf informa ainda que o bairro Nova Cidade tem sido atendido pela Secretaria e que neste mês receberam serviços de infraestrutura às vias Curaçao, 8 e Rua Havana. E moradores do bairro Lagoa Verde estão trocando o dia pela noite. Isso porque, ao invés de dormir, eles ficam a madrugada toda acordados, esperando a água chegar nas torneiras. Isso quando vem. Quem mora na comunidade diz que há mais de 20 anos vive nesse sufoco. A Manaus Ambiental não resolve a situação, mas todos os meses manda a conta para a residência dos moradores. Nós viemos em mais um bairro, aqui é o Lagoa Verde, na rua 9 de Maio, para mostrar que os moradores aqui passam necessidade por conta do abastecimento de água, que não é normalizado aqui há muitos anos. Só para se ter uma ideia, os moradores aqui têm que esperar a madrugada, porque a água só vem nesse horário. E quando vem? Porque quando não vem, os moradores fazem isso aqui como a dona Zuma, ó. Coletam água do jeito que pode, a água da chuva. Dona Zuma coleta água nessa caixa de isopor aqui, ó, para poder fazer os serviços domésticos, lavar louça, lavar roupa. E isso, acredite, isso acontece há quantos anos, dona Zuma? Desde 81, já está com uns 30 e tantos anos, né? E está melhor agora, mas isso já foi pior. Pior de passar 3, 6 meses sem água. A gente carregava água antiga VTA que tinha ali embaixo, ali, lá da FUCAP. De madrugada, às vezes, a gente passava a noite toda enchendo água. Mesmo assim, hoje ainda não resolveram nada. Não resolveu nada, ainda continua no mesmo. Mas as contas estão aqui, ó. A situação, ela é igual para todos os moradores. Aqui da parte alta da rua 9 de Maio, porque da metade da rua para baixo, a população tem água normalizada, mas aqui em cima ninguém tem. A senhora passa pelo mesmo problema, tem que coletar ali na máquina, esperar a madrugada? A máquina até pifou.
Porque não pode ficar cheia todo tempo, né? Como é que a senhora faz assim, todos os dias, para fazer o almoço, para ter água para dar banho nas crianças, para lavar a roupa, a louça? É assim, né? Aparando de madrugada. Que horas que chega a água? De 1 hora, 2 horas, não tem? Às vezes nem vem. Todos os moradores fazem essa mesma operação, ó. Colocam a caixa d'água na frente das casas para poder armazenar a água e fazer os serviços durante o dia. Uma situação que vocês já até praticamente perderam as esperanças de resolver esse problema. Eu só moro aqui há 29 anos. É uma luta. Meu esposo já caiu daquela caixa embaixo por causa desse negócio de água. A gente não tem água, a água não tem força para subir. Dessa ladeira para baixo a água é forte. Para nós não temos água. Outra, a gente fala em comprar uma bomba, o pessoal diz que é proibido. Proibido é a gente não ter a conta e não pagar uma coisa que a gente não está usando. A única coisa que a gente faz é carregar água. E é assim que a gente vive aqui. É assim. Eu já botei até placa de vento na casa, porque não tem condições mais de ficar aqui não. Sufoco. A Manaus Ambiental informa que hoje uma equipe técnica será encaminhada para verificar a situação. E caso haja o desabastecimento, serão realizados os ajustes necessários para resolver esse problema. E na noite dessa quarta-feira, um apagão deixou vários bairros de Manaus às escuras. No bairro Japim, os moradores chegaram a interditar um trecho da Avenida Tefé em protesto pela falta de energia. Nas zonas sul e norte, o cenário era de escuridão. O apagão foi registrado por volta de 8h30 da noite. Bairros como Manoa, Japim, Educandos e Cidade Nova foram atingidos. Quem estava voltando para casa nesse horário sofreu com a escuridão. No Terminal 3 da Cidade Nova, a queda de energia pegou os passageiros de surpresa. A gente corre o risco de ser assaltado, a gente que é estudante ainda já tem todas as dificuldades de pegar ônibus lotado, aí chega aqui ainda correr esse risco, é uma situação bem precária. E se no claro a gente já fica nervosa, assim no escuro piorou. Esse vendedor ambulante teve de recolher os produtos e ir embora mais cedo. Não só eu, mas como todos os ambulantes que trabalham aqui na frente, que precisamos das energias do dia a dia que nós usamos. No Japim, a população revoltada tocou fogo em lixo e interditou parte da Avenida Tefé em protesto pela falta de luz. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para controlar a situação. Isso prejudica todo mundo, né? Os comerciantes aqui, coitados. Não é nem por nós, é por eles, que eles perdem tudo mesmo. Já está com mais de 3 horas sem energia. Bom, a gente já passou por vários processos com relação à questão da energia elétrica. Tivemos a inclusão do Amazonas no Sistema Nacional, né? Tivemos a interligação com União de Tucuri, tivemos um reforço do gás que vem lá de Urucu, só que a gente continua com os mesmos problemas de sempre, né? Para a gente, para o consumidor final, não mudou nada, nós continuamos tendo os mesmos problemas. E o pior, a única coisa que a gente recebe da concessionária é aumento de energia elétrica, só aumento na conta que a gente recebe. Melhoria é pouca demais, e ou nenhuma. normalmente eles autorizam esse reajuste por investimentos que foram feitos, mas na prática a gente não recebe. Agora imagina esse sufoco. Na reportagem já tinham 3 horas sem energia elétrica. Em alguns bairros passou de 4 horas sem energia à noite, numa cidade quente. Muita gente está indo trabalhar agora sem ter dormido direito. As crianças, as pessoas que têm algum tipo de doença que acabam sofrendo muito mais, né, por conta desse transtorno, passaram parte da noite, sem contar que quando tem um problema de iluminação, vira um problema também de segurança. Muita gente voltando de faculdade, do trabalho, da escola à noite e chegando em casa às escuras, né? Olha, a gente vê agora as imagens, um sufoco bem grande e que a gente fica se questionando, né? Por que acontece uma situação dessa, pagando tanto por energia? E recentemente o ministro disse o seguinte, olha, em Manaus, no Amazonas, a gente tem energia para dar e para vender. Falta chegar. A Eletrobras Distribuição Amazonas informou que, devido à atuação da proteção do sistema de 69 kW às 8h37 da noite dessa quarta-feira, dia 22, o fornecimento de energia foi interrompido em partes das zonas norte, sul e leste.
Toda a equipe técnica da Eletrobras Distribuição Amazonas, ainda de acordo com a nota, está trabalhando para que o sistema seja recomposto o mais rápido possível. A Eletrobras Distribuição Amazonas reitera o seu compromisso com a população do estado do Amazonas em oferecer qualidade, contribuindo para o bem-estar de seus clientes e desenvolvimento econômico da região. E olha, falta água, falta luz e falta ônibus, isso porque hoje pela manhã os funcionários da empresa Líder pararam as atividades de 4 da manhã até as 5h40. O sindicato da categoria não se pronunciou a respeito disso. O Sinetran informou que também não foi notificado dos motivos dessa paralisação. A Líder, a empresa que fica lá no núcleo 15 da Cidade Nova, opera com 85 ônibus em 21 linhas e atende aproximadamente 20 mil pessoas. Pessoas estas que hoje ficaram bastante prejudicadas, né, sem esses ônibus, principalmente as pessoas que rodam bem cedinho para conseguir chegar no trabalho às 6, 7 horas da manhã. Às vezes as pessoas pegam mais de um ônibus só para chegar até o terminal e outro para chegar em outra área da cidade. De repente, a gente se depara com situações como essa que até o momento não tem explicação. E também volto a frisar, vira um problema de segurança, muita gente aproveita para tentar cometer assaltos nesses horários, quando as pessoas estão saindo de casa, e aí as pessoas ficam muito tempo na parada de ônibus sem nenhuma explicação, porque ainda não chegou essa explicação nem do Sindicato dos Rodoviários, e o Sinetran também não foi notificado, mas pelo menos os ônibus já voltaram a circular. E para dificultar a vida, Adriane, de quem usa o transporte coletivo, olha só o que tem aqui, de acordo com o Manaus Trans, ônibus articulado no prego, na Alameda Cosme Ferreira, no sentido centro, bem perto da Feira do Coroado. Agentes estão no local, socorro mecânico já foi acionado. Como trata-se de um ônibus expresso, daqueles maiores, né, um articulado, aí é que o transtorno é maior, porque transporta uma maior quantidade de passageiros, é um veículo que ocupa um espaço maior ali na pista. Esse é um momento de grande movimento de veículo. Aliás, daqui a pouco o negócio já começa a complicar aí na Alameda Cosme Ferreira, né? Por volta de 10 para as 7 horas. Já começa a ficar complicado, é no sentido centro da cidade, então muita gente está saindo da Zona Leste e encontra essa dificuldade. E no caso, quando é um ônibus de transporte coletivo que se envolva em acidente ou que esteja em pane mecânica como esse, não vai sair, não tem aquela conversinha, bota o carro do lado. Tem que ficar ali e vai aguardar agora um guincho para que seja deslocado o socorro mecânico, ou vão consertar aí no meio da rua, ou então vai ter que ser guinchado esse veículo, e isso causa um transtorno até que seja desocupada essa via. Agora vamos falar de política. Ontem foi bem movimentada a Assembleia Legislativa, já que estava prevista para a votação o projeto de lei que pretende aumentar em 2% o ICMS sobre várias mercadorias e serviços no estado. Os empresários pressionaram e conseguiram, pelo menos, adiar a apreciação da matéria. 10 entidades ligadas ao comércio, indústria e serviços estiveram presentes no plenário da Assembleia. A galeria também estava cheia de funcionários e profissionais liberais que acreditam que vão ser prejudicados com o aumento no ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, proposto recentemente pelo governador José Mello, com a justificativa de criar um fundo de combate à pobreza. Acreditamos que o aumento do ICMS trará mais desemprego, consequentemente mais violência. Nós temos que entender que esse aumento vai ser ruim para todos. O projeto de lei do governo prevê aumento de 2% no ICMS apenas sobre mercadorias ditas supérfluas. Mas na lista constam produtos que fazem parte do dia a dia da população, como gasolina e diesel, o que preocupa os parlamentares de oposição. O aumento da carga tributária no combustível não vai aumentar só o custo do combustível e de quem o adquire, mas o das demais mercadorias. Vai representar, portanto, em várias mercadorias, um aumento de mais de 2%. 4 deputados apresentaram emendas ao projeto. Todos solicitam a retirada de alguns itens da lista de produtos que vão ser sobretaxados. Serafim Correia pede ainda a alteração no prazo para a lei entrar em vigor. Fazer valer já a partir de 90 dias está em desacordo com a Constituição, que diz que o ICMS, quando ele tiver alterado as suas alíquotas, só entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que a lei for sancionada. E, por último, a questão das operações interestaduais.
só o Senado da República pode estabelecer alíquotas interestaduais de ICMS. Apesar desses argumentos, o relator do projeto, que é da base aliada do governo, pediu a aprovação do texto na íntegra. Nenhuma emenda sugerida foi considerada por Gomes, que evitou falar com a imprensa. É um absurdo que o governo ainda hoje mande aqui na Assembleia, como vem acontecendo. Nenhuma emenda de deputado foi aceita e é um projeto que não tem transparência. Há uma previsão de arrecadação de mais de 400 milhões de reais, ou seja, isso é um cheque sem fundo que está sendo dado ao governo e à primeira-dama do Estado, de um dinheiro que sequer foi explicado onde será gasto. Por isso, nós não temos como votar favorável e como aprovar. Como o governo tem maioria na casa e a vitória era certa, José Ricardo conseguiu recolher assinaturas para pedir ao menos a suspensão temporária da votação. Que colhemos a assinatura de 8 deputados, conforme o regimento, para adiar essa votação, para retirar de pauta, para fazer novas discussões e depois avaliar se volta ou não para votação. O pedido do deputado nem chegou a ser apreciado. Diante da forte pressão, os próprios deputados da base aliada do governo pediram a retirada do projeto de lei da pauta de votação. Muitas empresas fechando, comércio, você pode ver metade fechado em shoppings, no Vieira Alves, no centro de Manaus. Então, mais uma medida dessa de aumento de imposto, nós acreditamos que não é esse o caminho. Olha só, algumas coisas precisam ser observadas. Por exemplo, em alguns países de primeiro mundo, alguns produtos são de fato sobretaxados, que é a questão de bebida alcoólica, cigarro. Agora, a gente está vivendo num momento complicado, num momento de crise, no momento em que a gente, na verdade, está saindo da crise, no momento em que a gente está se reerguendo. Tentando respirar. Tentando respirar. E agora o seguinte... tem alguns produtos que precisam ser levados em consideração. A questão do combustível, a questão das embarcações. Hoje, o nosso principal meio de transporte é o barco na região, é a canoa, e a gente usa combustível para isso. E outra coisa, quando você aumenta essa alíquota nesses produtos, fatalmente é o consumidor que vai pagar a conta no final. Ele vai ser repassado, né? Esse imposto ele está no início das compras e no final. Então, depois que calcula-se todos os impostos, ele fica na ponta novamente. Então, a gente paga mais uma vez pelo ICMS, que essas mercadorias, a maior parte delas já está sobretaxada, então só aumenta ainda mais. Agora, vale lembrar essa questão política envolvendo a Assembleia Legislativa. O projeto foi adiado, a votação, que está impedido em caráter de urgência, não por uma questão de mais discussão, de uma ampliação do debate, mas sim por uma estratégia política. Ontem a base do governo estremeceu na Assembleia e havia o risco do projeto não ser aprovado. Então, caso a votação acontecesse ontem mesmo, com a pressão dos empresários também, havia o risco de não conseguir aprovação. Então, o líder do governo sugeriu tirar da pauta justamente para que houvesse mais conversa e tivesse uma segurança maior na hora de apresentar o projeto oficialmente. E o Jornal A Crítica de hoje também destaca ajuste fiscal. Deputados recuam, aumento é adiado. Empresários ocupam a Assembleia Legislativa e conseguem suspender o reajuste do imposto de itens considerados supérfluos. Parece até no Amazonas não tem crise, foi o que reclamou o líder do governo. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E depois do intervalo comercial, vamos falar sobre a campanha do Sinetran para recolher moedas para dar de troco a quem anda de ônibus. E a gente vai te apresentar também um aplicativo que ajuda em ações solidárias. Ficou curioso? Não sai daí que a gente volta já.